Sim, minha amiga, se você tá passando por situações que você confia demais em boy e você tá de saco cheio, você tá por aqui, então fica aqui que talvez esses conselhos, essas dicas pode te ajudar de alguma forma. O papo de hoje vai ser um papo mais amigas, irmãs. Sejam muito bem-vindas. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu vou falar, não se esquece de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo, pois o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Isso também me ajuda bastante. Amigas, sendo bem sincera, tenho 30 anos e eu queria falar um contexto que assim, já faz muito tempo que eu queria falar sobre isso, que é como os relacionamentos mudaram, né? Então, eu sou uma pessoa que eu já tive dos dois lados da moeda. Então, assim, atualmente eu sou casada, mas antes disso eu fiquei solteira por quase 3 anos. Antes também de eu ser solteira, eu tive um relacionamento de 6 anos. E basicamente eu comecei a namorar com 18. Então, assim, comecei a namorar muito cedo. Depois disso, faz as contas aí, depois disso fiquei solteira por um período e depois conheci meu marido e aí a gente está casado até hoje, graças a Deus. Foram tempos totalmente diferentes e eu consegui ver a evolução de solteira, no caso, quando eu tinha 18 anos, que obviamente, né, eu era muito nova, mas ainda assim tem pessoas que começam a namorar mais nova ainda, com a solteirice de depois de 6 anos em um relacionamento. Eu consigo identificar como as coisas mudaram, né? Na época lá, quando eu tinha 18 anos, não existia o Tinder, as pessoas eram mais Facebook, né? Era uma época de Facebook, era uma época de sair mais mesmo, assim. Hoje em dia as pessoas estão com mais preguiça, parece, de sair, né? Hoje em dia, vulgo quando eu era solteira, né? Então eu comecei a analisar muito que os tempos mudaram bastante, né? E uma das coisas que podem ter influenciado essa mudança pode ter sido o Tinder, né? Tipo assim, aplicativos de relacionamento que fazem com que as pessoas se encontrem de uma forma mais fácil, mas também são descartadas de uma forma mais fácil. Então, assim, no Tinder, né? Você tá escrito ali que você gosta de tal coisa, a pessoa vai acabar te julgando pelas tuas fotos e também pela tua descrição. Enfim, são coisas muito diferentes. Antigamente, eu tinha 18, as pessoas se conheciam mais. Não sei se é só na minha bolha, então se você acha que pra você foi diferente, comenta aqui que eu quero saber. Devido a essa época diferente, as coisas mudaram em relação a ficante e namoro. Como hoje em dia tá muito fácil pra você se satisfazer, né, falando assim de uma forma bem sincera, as pessoas acabam preferindo não passar por períodos turbulentos em um namoro, digamos assim, porque elas já vêm com esse pensamento de que relacionamento é algo ruim, porque acabaram tendo seus traumas, enfim. Onde, né, muitas pessoas preferem continuar solteiras e tendo só ficantes. Como eu já tive muitos amigos e eu também acabei saindo com algumas pessoas, eu comecei a ter a malícia de quando a pessoa tá interessada e quando a pessoa não tá, e eu acabei trazendo aqui pra vocês alguns pontos pra você ficar atenta. Por exemplo, eu tenho amigas que conhecem uma pessoa e meio que assim, elas acabam se emocionando muito cedo, sabe? E aí você fica, gente, mas é tão óbvio que a pessoa não tem interesse, mas talvez é óbvio pra mim e não necessariamente pra pessoa. Primeiro, né, amiga, não seja emocionada de tipo, encontrei um cara que tem as mesmas, os mesmos gostos que o meu, ou, ai, achei ele muito lindo e ele faz tal coisa que eu gosto. Calma, calma, segura a emoção. Primeiro, converse com ele. Porque, como eu falei, tem pessoas que querem namorar e já vai com essa emoção, mas tem pessoas que só querem ficar. Então, se você vai na intenção de namorar e a pessoa na intenção de ficar, qualquer situaçãozinha que ela fizer pra você, você vai se emocionar. Mas aí, quando ela cair fora, você vai ficar em prantos, né, pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Não, amiga, você não fez nada de errado, apenas a pessoa não queria nada sério e você foi na intenção de ter algo a sério. Então, mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito bacana e uma pessoa muito que tenha os mesmos gostos que você, digamos assim, tenta ver se ela é uma pessoa que quer algo sério ou não. Eu sei que vai muito de pessoa pra pessoa e algumas delas gostam de fazer joguinhos que eu acho, sei lá,
Não é, às vezes não é joguinho, às vezes a pessoa só não tá interessada e você acha que é joguinho, mas ela só tá, tipo, amiga, você talvez seja só uma entre outras. Então, tipo, ela vai te priorizar da mesma forma que ela prioriza as outras, ou seja, vai cagar pra qualquer uma. Então, antes de sair com a pessoa, tenha esse contexto do que a pessoa quer, do que a pessoa quer pra vida dela, né? Cuide com as red flags, que é muito importante também, por exemplo, não se envolva de uma forma muito sentimental com alguém que você não sabe como que é quando fica nervoso, sabe? Quando fica brabo com alguma coisa. Ou maravilha se for uma pessoa mais paciente, mas assim, fica com um olho aberto e outro fechado, tá? Assim, fica atenta aos sinais. Porque tem muitas pessoas narcisistas, infelizmente, então assim, no começo ela vai demonstrar mundos e fundos pra você. Você vai gostar dela desse jeito no começo, e aí depois quando vocês vão se envolvendo, ela se torna uma pessoa diferente, então você já fica, meu Deus, me envolvi com alguém que tá totalmente mudado. Outra coisa, responder rápido e demorar pra responder. Homem é muito prático. E isso o meu marido, inclusive, já falou, porque a gente acaba fofocando, né? E aí ele falou que homem, quando tem interesse, ele faz acontecer. Não importa as dificuldades, não importa. Se ele quer muito ficar com você, ele vai te responder rápido, sabe? Ele vai arrumar um jeito pra sair contigo. Ele vai demonstrar, ele vai fazer de tudo pra que você se sinta bem, que você se sinta amada. Tem caras que, assim, você nem chega a sair. E aí, ele tá tendo um papo legal contigo, ele te responde rápido, sabe? Ele parece que entra no WhatsApp só pra te responder. Então, tem uns que você não chega nem a sair e ele já começa a demorar pra responder. Amiga, o problema não é você, é porque ele achou outra pessoa mais atraente aos olhos dele. E aí, pronto, você já ficou de escanteio. Porque, como eu falei, as coisas mudaram. Então, assim, hoje em dia é tudo muito descartável, sabe? As pessoas estão muito descartáveis, o que é uma pena, porque às vezes tu deixa de... Aliás, a pessoa deixa de te conhecer, deixa de sair contigo, porque viu mais pela aparência do que é bonito. Porque, assim, a gente sabe que homem é muito visual, então ele vai escolher sempre o que é mais bonito aos olhos dele, sabe? As escolhas dele. Enfim, e também às vezes até um livramento, né, amiga? Porque ninguém merece ficar com um cara assim. Já pensou de se envolver com um cara assim? E aí depois ele parar de falar contigo porque encontrou alguém mais bonita? É babado. Mas acontece. Então, quando você perceber que a pessoa sempre te responde rápido, e aí depois demora pra responder e começa a inventar desculpa, meu amor, você tá em segundo plano. Ele provavelmente encontrou outra pessoa melhor, né? Não que você não seja melhor, mas ele encontrou uma pessoa que a aparência é mais atrativa aos olhos dele e, infelizmente, ele já não vai te dar aquela atenção. E isso já é motivo de você não puxar assunto mais, já é motivo pra você não criar esperança. Não crie esperança em cima disso. Outra coisa que tá muito relacionada a isso também é ficar online e não responder tua mensagem. Sabe quando tu tá naquele momento muito de emoção, de ai, tô conversando com ele, é muito legal, não sei o quê. E aí você começa a criar uma expectativa, porque automaticamente a gente acaba criando expectativas, né? Mesmo que a gente não queira, por isso que você tá assistindo esse vídeo, minha amiga, pra você não ficar criando expectativas. Mas, assim, tu tá se envolvendo com alguém, achou a pessoa legal, tá conversando com ela já há alguns dias, e aí você acaba criando uma expectativa. Aí a pessoa, como eu falei, né, às vezes a pessoa, assim, tudo bem que tem o serviço, tem o dia a dia, tem as coisas que ela precisa fazer, mas pensa, você reparava que no serviço ela tinha tempo pra te responder. Você reparava também que às vezes ela ficava online só pra te responder e depois já não ficava mais. Agora, você percebeu que ela tá ficando online e saindo, assim, ficando on e saindo e não entrando na tua conversa. Amiga, é a mesma coisa da dica anterior. Essa pessoa já tem outra pessoa. E aí,
Pronto, você já não puxa mais assunto. Segue a vida. Tem a parte também que eu também já passei por isso. Ai, infelizmente, né, gatas? Não podemos controlar tudo. Tá conversando com a pessoa, daí, beleza, passa um tempo, vocês combinam de sair. Só que aí chegou no dia, a pessoa não deu um bom dia pra ti. A pessoa não puxou um assunto. Isso significa que ela não quer sair contigo, meu amor. Ela só fez fogo, ela só foi fogo de palha. Mas no final das contas ela não vai sair contigo. Ou porque ou a pessoa tá sem grana e tá com vergonha de falar, ou a pessoa arrumou outro rolê melhor, né? Outra saída melhor. Ou ela tá conversando com outra pessoa e perdeu o interesse por você. É simples assim. Porque quando a pessoa quer, ela faz acontecer. Vou contar um assunto pra vocês que aconteceu com o meu marido quando a gente tava se conhecendo. Ele um dia foi lá me buscar pra gente sair. Mas era de tarde, assim, tipo, a gente só ia dar uma volta, tomar um açaí, enfim, conversar. E aí, nisso, eu dormi. Gente do céu, eu dormi. E ele chegou lá, é que eu tava mexendo no celular, eu ainda ia tomar banho, me arrumar e tal. E ele, beleza, tô saindo de casa. E nisso, eu dormi. Gente do céu, que vergonha. E ele ficou esperando, aí me ligou e tal, e eu não atendi porque eu dormi. E aí ele voltou assim pra casa, né? Daí quando eu acordei, eu falei, meu Deus, que horas tem, sabe? Tipo, não era pra tu ter dormido, sabe? Tipo assim. E aí foi aonde eu pedi mil desculpas. Falei, não, sim, se tu não quiser mais sair comigo depois disso, tá tudo bem que eu entendo, né? Porque tu veio até aqui e eu dormi e tal, foi... Enfim, foi... Não que foi sacanagem, eu não fiz de propósito, mas assim, tadinho, né? Aí eu falei, mas se tu quiser vir aqui, daí a gente sai e tal, já fica arrumada. Pois ele voltou. Então ele foi pra casa, leu minha mensagem, respondeu tal e voltou. E aí a gente saiu. Então, sabe quando a pessoa quer, ela dá um jeito? É tipo isso. Então, quando a pessoa combina de sair contigo e não manda mensagem, não manda satisfação, é porque ela não quer e não tem maturidade o suficiente pra falar que ela não quer. Infelizmente acontece muito disso, né, amigas? Aí tem outra questão também. Quando a pessoa sai contigo e assim, até então ela gostou bastante de conversar contigo nas redes sociais. E aí vocês saíram. Beleza, depois ela não manda mais mensagem. Ela já não tá mais conversando contigo da forma como conversava antes. É um sinal também que ela não gostou de ti. Ou só saiu esperando outra coisa que não teve. E aí ficou chateada e também te descartou. E é outro sinal que você tem que ficar atenta, assim. Não criar expectativas, não colocar esperanças, né? Então, se a pessoa não te respondeu, também não responde. Vida que segue, vai viver tua vida, vai ter os teus momentos, né? Tua solitude, ou vai conhecer gente nova, enfim. Que também pode acontecer, né, gente? Tá? Estamos propícios a isso. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir ele para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas que também têm interesse nesse assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.